Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, não esquenta não, que eu não vou falar de política. Eu não gosto, não quero, e eu não quero jamais ficar falando de política. Aqui vai ser uma análise, nesse vídeo que está vindo, do que é que está acontecendo. Por que que irmão não olha na cara de irmão? Sabe, por causa de político, gente. Por causa de candidato que nem sabe que a gente existe. Então não é falar de política, é um senso crítico sobre isso que está acontecendo no nosso país e que vai voltar nas próximas eleições com muita força. Infelizmente, esse ódio ele só está abafado. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: André, devido às eleições e pelo Lula ter ganhado, eu terminei meu casamento, excluí meu filho de 16 anos e terminei relações com amigos por votar em ladrão. Prefiro viver sozinha, fim. Meus amigos, meus queridos, eu não vou falar de política aqui não, tá? Até porque eu cheguei numa grande conclusão na minha vida. Isso aqui está sendo caótico. Então, gente, as pessoas deveriam parar de fazer isso. Aqui nos comentários desse vídeo, provavelmente vai ter gente um brigando com o outro. Eu vi isso lá no meu Instagram. Se alguém fala do Lula ou se alguém fala do Bolsonaro, aí vira uma brigaiada, vira um negócio, meu Deus do céu. E aí começa a falar, e um fala de joia, o outro fala de rombo na Petrobras, o outro fala de rachadinha, o outro fala de... Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Gente, então não vou falar de política. Eu vou falar disso aqui, dessas coisas que estão acontecendo por causa de políticos, tá? Aqui eu tô abarcando, seja o Lula, seja o Bolsonaro, bem seja o Aécio, políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, as pessoas... Nós entramos numa era onde você pode ver as pessoas, isso se chama dissonância cognitiva, tá? Grave esse termo. O que é a dissonância cognitiva? Quando a pessoa está tomada por uma vertente, está tomada por um viés. Então, por exemplo, a pessoa é de direita, mas essa direita que não questiona. Ou a pessoa é de esquerda. Aqui eu acho que eu nem vou usar direita e esquerda. Eu vou falar pessoa idolatra Bolsonaro e pessoa idolatra Lula. Vamos falar isso que eu acho que é o mais certo do que direita e esquerda. Porque direita e esquerda sempre existiu. Começou lá com os bolcheviques, né? É daí que vem o termo direita e esquerda. Então, direita e esquerda sempre existiu. Eu acho que o problema agora, no Brasil, tá nesses dois personagens, Lula e Bolsonaro. Então, assim... Pessoa fanática pelo Bolsonaro, pessoa fanática pelo Lula. Então o que acontece? Como você defende muito aquilo ali, e aí virou uma grande briga, então você se sente orgulhoso demais para reconhecer erros desse lado ou erro daquele lado. Então você fecha os olhos, vê se não é isso que está acontecendo. Você fecha os olhos para erros que deveriam ser avaliados, porque são erros. Do lado A e do lado B, dessa figura e daquela outra. Mas você fecha e sai justificando tudo. Sai passando pano para absurdos do A e do B. Absurdos. E sai com aquela passação de pano. E quando você para analisar criticamente, e quem é fanático, a palavra senso crítico não existe para o fanático, então, quando você para analisar criticamente, sabe o que você percebe? Que aquilo que o lado A está falando, agora, contra o lado B, então, nossa, porque você viu o lado B fez isso, não sei o quê, o lado A também já fez. E o lado B, que agora está numa outra posição, quando falava do lado A, agora que o lado B está naquela posição que o A estava antes, faz também. Só que na hora de eu fazer, eu acho justificativa. Na hora que o outro fazia, eu criticava. Agora, na hora de eu fazer, eu crio todo um cenário para poder fazer também. E aí os apoiadores desse daqui justificam. Quando era o outro que fazia, eles criticavam. Agora, se é o meu que está fazendo, então tem motivo para ele estar fazendo. Para e analisa. Se o povo fizesse
se retirasse desse fanatismo e analisasse, veria que as atitudes são praticamente as mesmas. É lógico, né? Com mudanças próprias de cada um. Tem um que comete um absurdo de um lado, tem o outro que comete um absurdo do outro lado, tem um que jamais vai falar o absurdo que o outro falou, mas comete um outro absurdo, e assim por diante. Então, se as pessoas entendessem isso, eu entendi. Graças a Deus, eu entendi. E eu nunca mais, em eleição nenhuma da minha vida, eu vou manifestar apoio a esse, apoio àquele. Nunca mais. É uma promessa que eu fiz para mim, que eu nunca mais vou manifestar apoio a esse, apoio àquele, apoio. Não vou. Vou ter as minhas convicções, certo? Vou ter a minha análise, e numa eleição que acontecer, por exemplo, às vezes eu tenho que escolher entre a bosta e a merda, porque tá assim. Eu tenho que escolher entre a bosta e a merda. Ai, tá bom, vai, deixa eu ver aqui, tá, vou escolher a merda então agora, porque, né, de acordo com as minhas convicções, com os meus princípios, tal. Então aqui, ok, tá? A merda fede um pouquinho menos que a bosta. Eu cheguei nessa grande conclusão. E eu vejo com pesar e com tristeza o quanto as pessoas ainda estão inflamadas com isso. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Isso só tá aqui, ó, agora deu uma amenizada, porque então o Lula ganhou quando foi? Ano passado, né? 2022 que ele tomou posse, né? Foi, né? Isso. Então, quer dizer, agora é só em 2026, né? Então agora tá abafado. Mas não pensa que a coisa passou, porque não passou. E vai ser pior. Na próxima eleição vai ter mais brigas, vai ter mais família ficando contra, irmão virando a cara para irmão. Uma mãe fazendo isso aqui, ó. Excluí meu filho de 16 anos, terminei relações com amigos por votar em ladrão, prefiro viver sozinha. Então, olha que triste isso. Olha que triste isso. Eu cortar relações. E eu garanto que você que está me assistindo, você viu isso, você acompanhou isso. Então, assim, olha, é triste. Triste, triste, triste. Eu, graças a Deus, cheguei nessa conclusão, porque isso também me afetou. Eu também fiquei transtornado na época, tava quase ficando, a minha cabeça tava quase virando, também de escutar tanta coisa e acompanhar. E aí só para finalizar, o que é a dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva que está acontecendo é o seguinte. Então, se você é fanático pelo candidato A, então assim, você já tem todos os mecanismos para aceitar tudo que o A fala. Então, tudo que ele fala, você aceita. Tudo. Absolutamente tudo. E o que fala vira regra, vira lei. É como se fosse um profeta falando. E eu absorvo aquilo como uma grande verdade. E qualquer coisa que venha, que é uma fake news, ou seja, aquela notícia, ela é muito falsa. Assim, não tem nem como. É muito fácil ser desmentida. Só que como eu tô fanático por esse candidato, se vem uma fake news referente ao outro lado, eu tomo aquilo como verdade absoluta e eu vou sair divulgando na minha rede social e colocando kkk e dando risada, porque é uma forma, você tá vendo? Virou aquela briga que a gente tinha, briga de rua com criança, virou na rede social. Então assim, aquilo é fake news, cara. É a coisa mais absurda que alguém... Mas sai falando. E aí sai. E de um lado faz isso, do outro lado faz isso. E vai virando essa bola de neve e essa coisa muitas vezes descontrolada. E você sabe que... Aí é que tá. Gente, para pensar. Na Idade Média, o povo era controlado. Não se tinha informação, entendeu? Então, assim, o povo era controlado pela igreja, pela nobreza. Então, né, o clero, a nobreza, vivia lá sendo sustentado pelo povo com altos tributos, né, altos impostos. Então, não se tinha informação. Hoje, nós vivemos na era da informação. Mas o que adianta? Isso é a dissonância cognitiva. Eu recebo a informação, mas eu não averigo. O que é cognitivo? É conhecimento. Eu não averigo, eu não tenho senso crítico. Eu recebi. Tá falando do lado de lá? Então, bora falar. Isso aqui
e saio divulgando, fazendo e colocando. A gente viu coisas na eleição que aconteceu aí, que eu vi algumas notícias e eu falava, gente, não é possível que a pessoa tá acreditando nisso. E eu via isso dos dois lados. Eu vi umas notícias que eu falava, gente, não é possível. Não faz sentido. Eu vou dar só um exemplo dos dois lados. Então, o povo começou a falar que a facada do Bolsonaro era fake, que não saiu sangue, que não sei. Falei, gente, que doideira! O cara tá com a barriga deformada! Como pode falar que foi fake aquilo? Saiu, ficou internado, ficou lá, aquela coisa. Não tem como ser fake. Do outro lado, então, desse lado, falar que a facada do Bolsonaro é fake. E a pessoa sai falando. Então, e quem que solta essas coisas por vezes? É isso que a gente tem que prestar atenção. São eles. Os políticos, gente, eles têm interesse de inflamar o povo, a base deles. Então, quer dizer, na Idade Média o povo não tinha informação. Agora nós temos, na palma da mão através de um celular, mas através do processo de dissonância cognitiva, onde eu acredito naquele viés porque para mim é conveniente acreditar, e tudo que falam mal do outro lado eu também acredito porque eu quero detonar o outro lado. Então, quer dizer, eu continuo, mesmo estando na era da informação, eu continuo sendo manipulado. Assim como na Idade Média. Olha que contraditório que é isso. E já que eu falei que ia dar dos dois lados, né? Então, a fake news do Bolsonaro que tomou a facada é fake, pô. E do outro lado, falar que a gente ia começar a comer cachorro. Então, quer dizer, eu vi a menina com a plaquinha, eu não vou comer o meu cachorro. Como assim? Porque na Venezuela estão comendo cachorro. Escuta, o primeiro governo do Lula lá, quando que isso aconteceu? Pelo contrário, os empresários, né, ganharam muita grana no primeiro governo do Lula. Eu falava, cara, que doideira. Eu falava, porque a gente tem a história para comprovar, né? Então, você tem a história. Então, de um lado você tem uma fake news onde o cara tá lá destruído, você vê a barriga dele deformada, coitado, e eu fico com realmente dó, porque ninguém deveria passar por isso. Ninguém. Então eu realmente fico com dó de ver a pessoa com complicações por causa de uma facada, tá vendo? Por causa de fanatismo. E do outro lado você vê também uma informação que você fala, da onde que vem isso? A pessoa, não, tá vendo? Dissonância cognitiva. Não tem sustentação. Nem na própria história. É uma pena. Por isso que eu falei, isso aqui não era para falar de política. Como não falei. Eu fiz uma análise dessa infelicidade que nós estamos vivendo. E repito, tá tudo abafado porque tá indo pro segundo ano do governo Lula, né? Terceiro agora, né? Na virada de ano aí. Então, quer dizer, tá abafado. A hora que estiver se aproximando das eleições, gente, tudo aquele negócio vai voltar. Aquele ódio, aquela brigaiada, Pensa nisso que eu tô falando aqui nesse vídeo. Se afasta disso. Tenha o senso crítico. Analise, defenda. Vote em quem você acha que você acredita que, sabe, talvez seja o menos pior. Vote nesse cara, mas não brigue por causa deles. Não vale a pena. Esses caras ganham rios de dinheiro e você se matando e virando a cara pro seu vizinho, pro outro, que todo mundo... Gente que no momento de sabe, que você às vezes precisar, vai ser esse vizinho que viria te dar a mão, seria aquele seu parente que poderia te ajudar. Eles nem sabem da sua existência. Não vale a pena. Não vale, gente. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra as informações dos atendimentos que eu faço, encontra as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.